Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um dia de gravação do Ligo Flow Podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Rosa Neme, médica ginecologista, especialista em endometriose. Ela é fundadora e diretora do Centro de Endometriose de São Paulo, um espaço pioneiro no cuidado integral da mulher. Mas não é só isso. Além de ginecologista e especialista em endometriose, ela também é uma grande empreendedora que vai dividir aqui com a gente todas as suas empresas, o que acontece, mas eu vou contar uma, tá? Gestora e líder de uma equipe multidisciplinar que inspira o setor da saúde a olhar o paciente de forma mais humana, e para isso ela criou agora o Bloom Club, que é um projeto que nasceu da necessidade que ela sentiu de oferecer às mulheres um espaço para conversar, ser ouvida, se conectar, além do consultório. Olha que bacana. Além de ginecologista, empreendedora, aliás, com outras empresas que você vai dividir aqui com a gente. Mas hoje eu vou já te fazer uma pergunta de cara. É, Há tanto tempo, eu imagino, ginecologista, quando você olha para você, doutora Rosa, se você tivesse que apresentar uma frase hoje, seria médica, empreendedora ou visionária? Eu acho que é um mix de tudo, viu? Acho que a gente, quando faz medicina, a gente tem um propósito de vida, né? Eu falo que a medicina é um propósito, não é, só uma carreira, né? E dentro da medicina, além do cuidar, além de tudo que a gente traz para o paciente, eu acho que a gente deixa um pouco, a gente eu falo que a gente não é criado para empreender, a gente é Hum. criado para assistir, é isso. E eu me vejo um pouco nos três tópicos que você colocou, porque eu sempre fui uma pessoa que eu, além de assistir, eu sempre tive essa questão de eu quero construir algo a mais, né? O centro de endometriose, ele veio um pouco disso. Então, eu comecei a fazer endometriose na época que eu estava na residência, e isso há Hum. 30 anos atrás. E na época era uma doença, a endometriose ainda é uma doença desconhecida, uma doença que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre ela. E na época, os meus colegas de residência falavam: o que você vai fazer? Você vai se especializar em endometriose, mas ninguém sabe nada disso, né? E eu falava, sei lá, vai que eu descubro alguma coisa, né? E fico famosa por isso, né? Sim, E quando eu abri o centro de endometriose, isso veio muito dessa necessidade. Endometriose era uma doença que se falava pouco, sim. hoje se fala um pouco mais, mas assim, se falava muito pouco. Não existia nenhum lugar que era muito referência para isso. Todo mundo fazia um pouquinho, mas não existia um lugar que concentravam os profissionais que faziam, que lidavam com a endometriose. E a Hum. endometriose é uma doença multidisciplinar, ela não é uma doença ginecológica exclusivamente, porque ela pode acontecer na parte pélvica ginecológica, mas ela pode acontecer na bexiga, então entra um urologista na ação, ela pode acontecer no intestino, então entra o gastrocirurgião, ela pode acontecer no pulmão, então entra um cirurgião de tórax, um pneumologista, então é uma doença multidisciplinar. E aí veio a ideia de fazer um centro de endometriose. E foi isso. Então, assim, foi uma coisa que o empreender na área da medicina, ele veio muito disso, dessa Sim. vontade de tentar acolher de uma forma global essas pacientes que ficavam muito perdidas, né? E aí disso surgiram outros projetos também, né? Então, no início foi a endometriose, e aí, ao longo do tempo, veio a necessidade de abordar as mulheres que hoje em dia estão envelhecendo, a gente está envelhecendo e envelhecendo de uma forma muito saudável, então a gente está vivendo 100 anos hoje em dia. E a mulher que está entrando nessa fase 40 mais, 50 mais, é uma mulher que ela se vê muito perdida, Sim. né? Então ela tem uma dificuldade em aceitar que ela tem 50 anos, e eu digo por mim mesma, né? Então hoje eu não me sinto com 50 anos, eu me sinto com 30 e poucos, porque as coisas que eu faço hoje em dia eram as coisas que a minha mãe com 30 e poucos fazia, né? Ou talvez não, até É. nem ela fazia isso com 30 e poucos. Então, eu acho que o Bloom Club ele veio para isso, ele veio para ser um encontro das mulheres para se conectarem
e terem informações e trocarem experiências em todas as áreas, não só a medicina. Ah, Então a gente lá fala sobre entretenimento, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre viagens, a gente conecta as pessoas, fala sobre moda. Então é um portal para justamente conectar essa mulher. Bora por partes aqui, muito Vamos então, lá. bom, para a adorei. gente entender A legal. gente quer saber muito disso, É, a né? gente quer saber muito disso. É. Então lá, aí no início você criou primeiro, né, lá o centro Isso. de endometriose. E qual foi assim o maior desafio que você teve assim no começo da criação desse centro, tanto no que diz respeito à parte médica quanto à parte empreendedora? Em relação à parte empreendedora, que eu acho que era o maior desafio, porque era a coisa que eu não sabia fazer, foi justamente criar um negócio, né? Então eu falo que a gente é treinado para atender, para Porque operar, até para fazer então você aquilo. estava ali É. É consultório isso, um e consultório hospital. pequeno, hospital e ponto. E de repente eu me vi num negócio que eu falei, bom, eu tenho que abrir um negócio e eu tenho que ter uma gestão desse negócio, sem saber absolutamente nada, porque infelizmente a faculdade de medicina não ensina isso pra gente. Então já vem a dificuldade de você ter a gestão, de você gerenciar um monte de outros profissionais que são seus pares, eles não trabalham só exclusivamente para você, eles são seus pares. Então, como você vai administrar isso? A questão do cobrar, né? Então, a gente que é médico, a gente tem uma dificuldade enorme em cobrar, porque ao mesmo tempo que você cobra pelo seu trabalho, você tem uma dificuldade de falar, não, eu não quero também ser mercenário, porque isso entra em conflito com ser médico, né? Uhum. Então, eu acho que a história o maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi essa gestão, porque era uma coisa que eu nunca soube fazer. E eu vou te falar, eu acho que nesse sentido eu dei muita sorte, porque eu sempre fui cercada de ótimos pares que vieram trabalhar comigo e acreditaram no trabalho, né, na coisa dessa união de todos. Eu tenho profissionais que estão comigo há mais de 20 anos no consultório, né, e que começaram comigo nessa época, assim, acreditando, né, porque Uhum. aquela coisa, falou, olha, vou montar, vamos juntar todo mundo e vamos ver o que vai dar. E o negócio acabou dando super certo. E aí vem o lado médico, que foi muito interessante, porque na época eu encontrei uma casa de rua numa avenida bem importante de São Paulo, e aí eu coloquei uma placa, Centro de Endometriose São Paulo. E um logo enorme, que remetia muito à coisa da mulher, da feminilidade, tudo. E era interessantíssimo, porque assim, eu tinha um consultório pequeno, eu era recém-formada, então assim, as pessoas não me conheciam, ninguém sabia quem era Rosa Neme, quem é essa Uhum. pessoa, né? Não era referência em endometriose, aliás, pouquíssimas mulheres faziam endometriose, inclusive na época, e era super interessante, porque as pessoas paravam o carro, estacionavam o carro, entravam e falavam: a minha prima tem endometriose, a minha mãe tem endometriose, a minha irmã tem endometriose, quero marcar uma consulta. Sem conhecer, sem saber quem era a pessoa que ia atender. E a clínica foi se construindo dessa forma. Então, Nossa, que foi um legal. movimento, assim, foi um crescimento super interessante, super, assim, foi desafiador mesmo, porque de repente eu tinha um consultório pequeno ginecológico, que é aquela coisa do beabá, né? Que você atende a consulta, você Uhum. colhe o Papa Nicolau e faz um ultrassom e não sei o quê, e de repente você vê uma clínica realmente sendo construída. Então foi muito, assim, eu não sei se acho que foi um misto de sorte, que eu acho que teve um pouco disso, não acho que não foi só Acho que é isso. luz, né? Eu não sei, Aquela coisa, assim, talvez você tivesse predestinada para fazer aquilo. eu acredito, eu espero que sim, né? Eu acho que foi isso. E acabou dando super certo, né? Então foi um processo muito orgânico que aconteceu e foi super interessante. Tem quantos anos a clínica? A clínica hoje tem 22 anos. Que é exatamente uma época mesmo que não se falava muito de Sim. endometriose. É isso. Eu lembro que eu tenho uma amiga que as nossas filhas estão com 22 anos, né? E uns 4 anos antes dela engravidar, ela tinha endometriose. E ela não conseguia engravidar exatamente porque não havia. Ela descobriu que tinha isso, mas tinha que ser um tratamento mais delicado e com um especialista, só que não se falava muito. Então eu me lembro que ela saía de Campinas e vinha para São Paulo, que era o único lugar que tinha ainda alguém que sabia tratar clinicamente isso, né? Para que ela pudesse engravidar. É.
Hoje a gente tem, Que era um claro, tratamento mais longo é naquela isso. época, né? A gente hoje tem muitas pessoas são bem A medicina experientes evoluiu nisso, evoluiu também, né? muito. E a É. endometriose foi uma coisa muito interessante, porque cada vez mais tem se falado sobre isso. Uhum. Então, eu acho que teve uma disseminação com essa questão internet, Google, hoje ChatGPT e por Sim. aí vai, que fez com que as pessoas falassem mais sobre esse assunto. Então, hoje, uma coisa muito interessante é que o paciente chega perguntando para o médico. E coisa que não Hum. acontecia antigamente. Então, antigamente era normal ter, você tem cólica? Que bom, é normal ter cólica. Sua mãe tem cólica? Tem. Ah, então é genético, tá vendo? E é realmente, endometriose é genética, né? Então, hoje se fala mais na doença Tá. porque os sintomas são muito clássicos, os sintomas são muito evidentes e as pessoas leem, né? As pessoas Isso. procuram, elas Hoje é mais investigam. fácil ter Sim, acesso à Muito mais, informação, né? muito mais. E verdade. muitas vezes já chegam até sabendo, Não, sabem tudo, sabem tudo. Elas sabem mais que o médico. aí elas Então, já assim, vão com as é isso, perguntas vão com as perguntas certas. prontas, assim. Então, então foi uma doença que acabou tendo uma ênfase muito grande e tendo uma divulgação muito grande. Você falou na novela, então na novela da Globo apareceu uma personagem que tinha endometriose, então as pessoas vão falando, Sim. sabe? Então eu acho que é Vai dando isso. luz ao É tema, né? isso. E é um tema muito importante, porque a endometriose hoje é considerada a principal causa de infertilidade na mulher. Coisa que até alguns anos atrás a gente não falava sobre isso. Antes era ovário policístico, agora não, é E é endometriose. totalmente tratável Verdade. e curável. Super, super. Curável, não, ela pode Ela voltar, pode voltar. mas ela é uma doença que ela é muito administrável, né? Então eu falo que é isso. Não é uma Tá. doença que a gente sabe como curar, mas a gente sabe como administrar. Então é uma doença que a gente tem muito recurso para isso. Aí, Sim. administrando, a pessoa pode engravidar Pode normalmente, engravidar, pode vida viver vida normal. normal, pode fazer reposição hormonal quando entra na menopausa e por aí vai, Ah, né? Então legal. hoje tem muita. A gente sabe como fazer, Sim. né? Coisa que há 30 anos atrás a gente tinha dúvidas ainda, né? Então É uma quando. bênção a gente ter É acesso à isso, informação, Nossa, né? é isso. muito. E me fala uma coisa, empreender na saúde é diferente? Eu acho que não é diferente, é um desafio, né? Porque é muito. Eu falo que é uma linha muito tênue entre você empreender e você ser considerado uma pessoa que não é correta na saúde. Então, eu acho que é uma linha muito, assim, é uma coisa muito tênue mesmo, sabe? De você fazer um negócio, você querer fazer um negócio que seja um negócio de sucesso, mas ao mesmo tempo você ser classificado como uma pessoa que não está fazendo a coisa correta. Porque é isso, porque o médico, ele sempre foi visto como uma pessoa de uma assistência fácil e, assim, é meio uma obrigação você fazer. E a Uhum. hora que você começa a empreender de uma outra forma na medicina, surgem comentários diferentes, entendeu? Hum. Você tem uma clínica diferente, mas é para ganhar dinheiro, então não tá um negócio, sabe? Então eu acho que é muito Inclusive, complicado. eu já ouvi assim, isso não é um consultório, isso daí já virou negócio. É isso. Mas como se médico não fosse Como um se não fosse. É isso. trabalho É É, um trabalho. É isso. remunerado. É isso. Eu já ouvi esse tipo de comentário. Não, Isso não é nem um é consultório mais, já isso. virou um negócio, mas Isso é muito comum. é. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que o médico tem, além do desconhecimento e da desinformação, porque a gente não é treinado para isso. Treinado, preparado na Não, faculdade, eu né? acho que a faculdade Não ela existe, tinha. até Não, hoje não tem não tem, uma matéria não tem. de Deveria gestão de ter, negócios, deveria não ter, tem. deveria não tem. ter. É. Deveria ter, assim, um semestre para se falar em gestão de negócio, para se falar de É. economia, para se Até, falar de tudo isso, até porque com finanças, o é mundo isso. digital hoje eu tenho visto, bom, lógico, acho que todos nós, né? Muitos médicos empreendendo na internet, Sim, falando, Muito, né, das suas habilidades, dos seus consultórios, colocando, inclusive, exemplos e fotos de pacientes, né? é isso. Todos estão empreendendo assim para Mas chamar mais mas pacientes e clientes. acontece o que mas ela é É, fala. né? exatamente isso. Não Então, tem essa preparação, é isso. lógico. Dependendo de como você coloca isso, Tá, você é visto de uma forma negativa, tá. né? Então, é uma coisa que a gente vê muito. Então, por exemplo, eu recebo muitas, bom, mulheres, né? Uhum, Então, a gente vê esse mercado de plástica, da estética, tudo isso. Então, elas falam, eu vou fazer sei lá, uma cirurgia mamária, sei lá, uma mamoplastia. tá. Ótimo. Com quem que você vai fazer? Com fulano de tal. Mas você tem referência? Eu vi no Instagram. Eu falei, então, mas né, vamos devagar, né? Então, assim, o que significa isso, né?
você não sabe o que a pessoa está colocando, você não sabe se a pessoa está colocando um negócio que é real, que é Sim. dela mesmo, que é um resultado, né? Então, hoje é muito complicado. Eu acho que tem uma questão da divulgação, dessa coisa do digital, que é interessante, mas, por outro lado, é perigosa também, né? E Uhum. aí você estabeleceu o que é correto, quem faz a Tem que coisa fazer uma triagem, direito, né? sabe? Tá, Então, assim, eu acho que a gente também tem que remeter pro lá atrás, né? Então, assim, tá. quem é a pessoa, qual tipo de formação ela tem, Concordo. o que ela Uhum. fez, ela fez uma pós-graduação, não fez, sabe? Então, assim, qual a experiência que ela tem, então, o que que ela faz, Conhece né? alguém que ela já É isso, operou? por que ela Concordo, é. frequenta congresso, está se atualizando, não tá? Então, assim, são coisas que o digital às vezes mente pra gente, né? Sim. Então é Tem difícil, que ter No atenção. digital a gente é tem que difícil. a gente tem que sempre checar, né? É, É igual às fake news, é é igual isso, a é gente isso. se vê uma notícia, a gente não sabe se é verdade, se é É mentira. exatamente isso. E acho que Eu ia perguntar um pouco só sobre o impacto disso na tua vida, né? Porque eu imagino o teu início de estudante, né? Porque a gente vai fazer medicina há anos ali, né? Estudando, residente. Eu tenho muitos amigos e amigas que são médicos, inclusive da minha família também, né? E eles não param de estudar nunca. Eu É. falo, como médico estuda, de verdade. E o impacto desse seu início de carreira para quando você criou esse centro, tá? O quanto de mulheres você já não ajudou e o que isso significou na tua vida, até para você ter virado a chave também para o lado empreendedor, pensando na mulher, no que o que você mais poderia doar do seu tempo, que eu imagino o quanto de horas tem que ter o É, seu dia, né, para operar, atender essas pacientes, e ainda poder cuidar também delas, pensando um pouco no clube. é, eu falo que o bom é que o meu dia dura muito, né? Porque Aham. eu durmo bem pouco, então o meu dia dura muito, mas é uma doação, né? Eu acho que a gente como mulher, eu falo, bom seria se a gente pudesse só trabalhar, né? Então seria ótimo, É. né? Então ia sobrar tempo, bastante tempo para fazer algumas coisas, né? Mas eu acho que o grande problema é que a gente tem que lidar com outras coisas além disso, né? Então, além do cuidar, do administrar, a gente Uhum. tem o outro lado, né? Que é o lado materno, que é o lado de se cuidar. Então, acho que cada vez mais a gente tem uma necessidade da gente se cuidar, de fazer um exercício, de Verdade. ter um hobby. Então, eu acho que a grande dificuldade é essa, né? Então, a mulher, ela tem que, eu falo que a gente fica rodando o pratinho o tempo inteiro, né? Aqui tá aqui, aí depois a gente vai e roda o outro, roda o outro, É. roda o outro. Então, eu acho que a maior dificuldade talvez seja essa, né? De você conseguir fazer tudo isso e fazer bem, né? Porque qualquer pratinho que desequilibre, caia no chão e quebre, assim, eu acho que dá uma queda muito grande e pra gente mesmo, né? Então, assim, eu tenho, pelo menos para mim, um nível de exigência, assim, altíssimo comigo. Não sei, acho que isso é meu. Escorpiana, assim, ferrenha e assim, isso sou eu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista em tudo, né? E sempre fui assim. E é difícil, né? Porque é a hora que entram vários conflitos aí no meio do caminho também, né? Uhum. Então, esse equilíbrio, acho que atingir esse equilíbrio, acho que é o maior desafio que eu tive e que tenho na minha vida até hoje, Tá. que é conseguir fazer tudo bem, né? Então, assim, às vezes falha um negocinho aqui, outro ali, mas a gente tenta, né? E você acha que o propósito que está por trás de tudo é o que te sustenta nesses momentos de dificuldade, nessa coisa de administrar e equilibrar esses pratinhos? Eu acho que sim. Eu acho que eu tive um propósito. Acho que meu propósito de vida, ele tem vários. Eu falo que ele tem várias gavetinhas, assim, sabe? Então, foi o propósito do profissional e que, graças a Deus, eu consegui fazer acontecer. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito realizada no que eu faço profissionalmente, assim, na área de endometriose, eu sou hoje muito especialista em cirurgia robótica, que eu amo fazer. Já fiz bastante obstetrícia, hoje estou deixando de fazer obstetrícia, mas focando mais na coisa da endometriose apenas. É, tem a outra gavetinha, que é a minha família, que são os meus filhos, que para mim são a coisa mais importante da minha vida. Tem o meu lado pessoal, né? Pessoal, família,
irmão, mãe, meu pai falecido, mas, sim, o propósito da família. Então, a gente tem uma família muito unida e sempre teve uma família muito unida. E tem a coisa do assistencial também. Então, eu acho que hoje, para mim, além da medicina, que é uma coisa muito assistencial para mim, aí veio a história do Bloom Club, Uhum. vem a história dessa. Eu vou lançar uma linha o ano que vem com mais uma amiga ginecologista. A gente vai lançar uma linha de produtos para beleza íntima. Então, é para beleza, não é tratamento. Um tratamento só, é uma coisa para beleza íntima, porque é isso, a mulher hoje ela está envelhecendo, é uma mulher que ela ainda é depois dos 50 anos, muito sexualmente ativa, e a gente tem uma questão de envelhecimento. Então, foi Sim. uma coisa também que a gente pensou, que eu pensei, falei, por que não a gente entrar um pouco nessa área? É uma coisa que a gente entende, né? Então, assim, eu tô acostumada a ver isso, a gente vê isso todo dia no consultório, e por que não a gente desenvolver uma coisa específica para a mulher, mas embasada em ciência, né? Então, não é simplesmente ter uma linha de Não é um produtos. creminho. Não, não é um creminho, não é um sérum que você vai lançar e que, ok. Não, é uma coisa que é embasada por ginecologistas, uma coisa que a gente está acostumado a ver. Então foi essa a ideia, né? E a gente vai ter o lançamento ano que vem, vai ser uma coisa super bacana. Depois a gente Nossa, pode isso é muito legal. fazer um negócio Muito bem específico para isso, vai Eu ser me um negócio interessei, eu bem achei bem bacana. interessante, É, porque de interessante. verdade eu nunca nem ouvi falar em produtos para área nesse nível, obviamente, né? Tem Uhum. sabonete íntimo, sim, tem gelzinho, essas coisas, mas para olhar a beleza, né? Para cuidar é isso, da nossa é parte isso. íntima, É uma né? questão de Porque a gente cuida rejuvenescimento, tanto do rosto, a é gente isso, cuida tanto da pele, do corpo, É e verdade. cuidar do todo, é né? isso. Muito Então a legal. gente tem uma coisa disso, né? A gente vê a mulher hoje numa forma muito mais integral, né? Então assim, a gente vê o todo, né? Não é só isso, é o que você falou, a gente pode ver o rosto, né? Mas hoje, essa área íntima é uma área que a mulher valoriza muito. E quando não tem isso, ela é uma coisa que ela se fecha, né? E Sim, essa com linha é para tudo. qualquer idade? É uma Ou linha para, Eu ia assim, é perguntar uma linha para isso. qualquer, na verdade é para qualquer idade, porque não vai ser uma linha só, por exemplo, de clareamento, que é uma coisa que acontece, o Uhum. escurecimento, por exemplo, da com o região tempo? íntima na mulher que vai envelhecendo. Mas vai ter uma linha de hidratação, vai ter uma linha de rejuvenescimento, vai ter uma linha de Hum. clareamento. Então a gente vai ter produtos bem interessantes, assim, que são coisas inovadoras que a gente não tem no Brasil hoje em dia. São produtos que a gente está desenvolvendo na Coreia, então é uma coisa muito séria. Então é tudo desenvolvido, inclusive fora, na Fora, Coreia. fora. Uma Que lá parte ele já tem esse aqui tipo de eles produto, têm, porque provavelmente. lá é o lugar do mundo onde se faz máscaras, né? Então a gente, assim, a gente pensou nisso, um produto bem desenvolvido, com produtos com ativos sérios e que realmente tem E que efeito. vocês provavelmente já E que a testaram. gente testou, né? E Isso. que ficaram bastante E, satisfeitas. Bastante. Não, vai ser e, uma coisa E muito já tem bacana. nome a marca? A marca tem nome, ela vai se Pode contar? chamar, posso contar, ela vai chamar In Intimate Beauty. hum, Que é justamente isso, é o yin do interno, né? Então a gente quer tratar não só a coisa externa, né, o aspecto externo, mas é um tratamento para a alma, né? Então assim, a gente quer que essa mulher ela se sinta cada dia mais bonita, cada dia mais atraente, e é isso que a gente quer trazer com esses produtos que a gente está fazendo. Então, isso é um pouco do papel, não só do ginecologista, do médico, né? Mas é isso, é um papel como mulher que a gente pode beneficiar essas mulheres Isso e que tem encarregado no uma. propósito, eu É acho, né? isso, Que desde o é princípio isso. foi olhar para a mulher como um todo, Sim, né? Tá ali para sim, dar uma assistência para a mulher. é isso. e Então, hoje, e a mulher hoje, no seu auge de 50 anos, ela também está no teu auge do cuidado, Totalmente. né? Não é, como você falou, só tratar o externo, né? Não, hoje as Ela está mulheres. ainda É muito isso. e tá muito Muito ativa. ativa na ativa. vida É sexual. Então isso. imagina você poder Talvez até às ter vezes na um, melhor fase, porque já se conhece não super é? Eu bem, já não acho. tem mais E tem tantos. uma coisa que eu falo que faz toda a diferença. É a mulher que tem maturidade. Ela Ah, sabe lidar com as coisas de uma forma completamente diferente comparado ao momento que ela tinha 30 e Que ainda poucos tinha anos. algumas É inseguranças, isso, alguns é medos, não isso, se conhece tão é bem. isso. E a mulher mais madura, ela já está muito tranquila, Muito, né? muito. Ela sabe exatamente o que ela quer. E a mulher dos 45, 50 anos, ela tá voando, né? Então, assim, ela não tá na fase decadente, ela tá na fase crescente da vida. E essa fase crescente ainda vai durar muitos anos, ela vai durar 15 anos, 20 anos, né?
Então, é isso. Eu acho que a mulher nessa fase, ela está investindo em si mesma. Sim. A quantidade de gente que a gente vê, as mulheres hoje em dia nessa fase fazendo esportes que nos faziam antes, então Sim. fazendo corrida, fazendo esportes assim, que a gente nem pensaria nisso lá atrás. Ah, não, porque a mulher de 50 anos vai correr, vai se lesionar. Não, mas ela faz musculação, ela cuida Isso, da ela se dieta, prepara. ela se Sim. prepara. Então, assim, eu acho que teve uma revolução mesmo. Então, assim, ela se vê de uma forma diferente. E aí entra muito a história da maturidade. Eu falo que assim, hoje a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer na nossa vida, É. né? E cada vez mais, né? Então a gente consegue dar um andamento diferente, né, para tudo, né? Eu vi uma entrevista da Débora Bloch que ela fala o seguinte, que não é que os 60 sejam os novos 30, é que a mulher de 60, ela é diferente hoje, É, né? O 60 é diferente. é. Não é que ele seja uma outra idade, é que hoje a gente é diferente A nessa gente é idade. diferente. É, Há muitos anos atrás, a são os novos maturidade 60, são os novos é a 50. maturidade das nossas mães. O que elas faziam? Cuidar muito bem dos filhos, da casa, do marido. Não que nós não façamos isso, Sim, mas hoje a mulher é muito mais preocupada em cuidar dela mesma, sim, para que Também, ela né? por isso que cresceu tanto também esse mercado, sim, né? sem dúvida. Porque passou os 40, os 50, você quer estar cada vez mais jovem. A tua maturidade faz com que você saiba exatamente o que que você quer, com quem você quer se relacionar, no momento em que você quiser. Então é uma. A gente chegou numa fase que dificilmente isso mude. É só evolução, eu É. vejo. Porque de lá para cá, o que tem acontecido com a gente? Questão do hobby. Toda mulher tem um hobby hoje. Ela adora se cuidar. É uma yoga, é um pilates, é uma corrida, é uma musculação todo dia, né? Eu Pra... virei DJ, Então, Olha que. quando você adorei. Não, a contou gente. Calma, isso, calma, DJ, gente, é calma. muita coisa, DJ pera, também. É muita isso. informação. Então é isso, na pandemia Ah, parou o trabalho, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa que legal! diferente. E eu sempre gostei de música, minha mãe é musicista, e aí Ah, eu já tocava alguns instrumentos, eu falei, preciso fazer alguma coisa para integrar as pessoas. E eu fui fazer um curso DJ online no primeiro momento, porque era tá. pandemia, e aí depois presencial, quando a coisa voltou, e é isso, eu já toco para os meus amigos. Então, assim, Que Que é um legal! bacana. negócio super Tem que fazer um legal. evento e Tem. você tocando É Para as isso, inclusive. mulheres, olha É. que demais! Nossa é isso. Senhora. Não, Não, é isso. disruptivo isso, gente. Muito, Ela é muito. médica, ela opera robótica, ela Robótica. é DJ. Criou o clube. O Bloom Agora vamos Club, falar um pouco do clube. Ah, é. Fala mais do Dá fala. mais Blue detalhe, Club. o que é o Bloom, né? Blue. É, Bloom Bloom Club. Club. Como que a gente pode fazer parte, as pessoas podem fazer parte, o que que tem lá? Quais são as suas intenções para o futuro do clube? Então eu com meu pensamento alucinado empreendedor, é assim, eu penso no Bloom Club como um local no futuro físico Tá. em que as pessoas, as mulheres possam se encontrar fisicamente e trocar experiências entre si. Mulheres 45 mais, 40 40 mais? mais. A gente colocou Tá. como mulheres 40 mais, porque é isso. Porque eu acho que a mulher 40, 50 é mais ou menos a mesma coisa, né? A diferença dos 50 mais talvez seja o que entra no meio do caminho, a menopausa, que É. graças a Deus hoje em dia se fala mais, se trata mais e tá tudo bem, né? Então é uma coisa que tem Graças a Deus, né? A gente não, está na graças a Deus, menopausa, numa fase que a é, menopausa está sendo tá vista, E sendo visto sendo e falado, falado né? falado demais. demais É. sobre o É isso. tema. Verdade. E estão Então, desmistificando muita coisa muito. que está favorecendo, né, É também isso. o nosso Os tratamento. tratamentos e tudo, né? É. Então, a ideia é que esteja um espaço físico que as pessoas se encontrem, que tenha um café Bloom Club, que tenha um espaço de eventos, que tenha um local de palestras, que a gente consiga fazer cursos. Então, assim, coisas realmente para ajudar as mulheres a se conectarem. É um lugar de conexão. Então, as pessoas falam, mas é um portal só? Eu falo, não é um portal só. É um lugar onde, se eu quiser fazer uma viagem e eu quero ir para Itália, no Piemonte, eu vou entrar lá, eu vou entrar na área de viagens, eu vou olhar roteiro legal para a gente fazer uma viagem para o Piemonte, vão ter algumas dicas, restaurantes legais, o que que a gente tem. Ah, eu quero fazer uma viagem com as minhas amigas, juntar, vai ter uma área de viagens, então a pessoa vai poder se conectar com uma agência de viagens que vai estar lá
vai estar cadastrado ou que vai ter informações para montar roteiros de viagem para algumas mulheres. Quero falar sobre moda. Eu tenho uma festa para ir de, sei lá, o traje é gala. Eu tenho 60 anos, como eu deveria me vestir? Quais são algumas coisas que eu posso ter como inspiração? Então Isso é tudo num isso. site? É um site, a gente tem um Instagram, que a gente tem algumas matérias que são lançadas diariamente, e a gente tem um site também, que é onde ficam hoje as informações. Bloomclub.com.br. Nossa, www.bloomclub.com.br. É é isso. muito legal isso, É. porque hoje a mulher, ela o tempo todo tá com mulher. Ela liga para uma, liga para outra, fica É pesquisando. O que que eu exatamente vou? Ó, isso. eu fui num show sábado que eu mesma fui lá com o meu chat GPT, qual a melhor roupa para eu ir no show? É Eu fiz isso. isso. Mas é Ó, Então, isso. se tu já podias ter já feito isso no Bloom podia ter Club. É feito com o isso Blue. Então, mesmo. assim, a Mas essa ideia é a é ideia. É fantástica. isso. Tem que divulgar muito para as mulheres, porque uma quer perguntar para a outra para onde vai. É, uma viagem, É isso. Não, né? e as Dividir pessoas o melhor possam falar. restaurante, o melhor local. Por exemplo, finanças, né? Não, Então, finanças dicas de hoje. finanças para mulheres. Então, Sim, assim, como fazer, como investir, consultorias. Então, assim, a ideia no futuro é isso, é que a gente possa ter um local que tem essa conexão, é, que tenha um canal de assinaturas, que a gente possa dar alguns benefícios, né, para essas mulheres que estão lá. sim, Então, descontos em lojas, em restaurantes, em viagens, que a gente tenha um clube mesmo, que a gente possa sim. beneficiar de alguma forma. Então, essa é a ideia do Bloom Club. Então, Tá. no futuro, que tenha um espaço físico para essa conexão física, Que vai ser mas que sensacional. é interessante, né, demais. Então, assim, é uma Que coisa quando tem que conexão, e é muito né, cara a interessante cara é mais porque legal ainda, né? fora do Brasil a gente É. tem várias coisas nesse Sim. sentido. Sim, tem. E isso é uma coisa que eu via muito. Então, eu ouvia muito no consultório. Então, essas queixas, elas são queixas comuns, não é uma coisa que, sabe, que a gente não vê acontecer. A gente vê isso Uhum. acontecer o tempo todo. Só que eu ia pesquisar, eu pesquisava as coisas aqui e eu não via nada parecido. Claro, a gente tem pessoas que falam, pessoas que têm páginas no Instagram e que falam dessa coisa da mulher 50 mais, 40 mais, mas faltava, Uma sabe, coisa unir, integrada. sabe? Sei. Assim, tem um negócio aqui, um negócio ali, pessoas interessantíssimas falando sobre isso, mas falta conexão, sabe? E é isso que eu quis fazer Onde que com pode se isso. Tá. reunir essas pessoas, né? Onde que a gente pode estar trocando ideia? É isso. Falar sobre temas, né? Então, vamos falar sobre filosofia. Então, vamos fazer um curso sobre isso, sobre filosofia para essa mulher, sabe? Nossa. Então, assim, é um negócio que, assim, eu falo que esse só é o limite para isso, né? É, Porque a gente pode construir muita coisa, né? muito. Então, só que é isso, Sem sim, contar o tanto de mulher que dá pra gente ajudar no meio não, é isso, desse caminho é todo, isso. Eu né? falo que Dessa o Bloom Club é trajetória, né? propósito. Então, quando É você perguntou do propósito. propósito, o Bloom Club é É, propósito. Porque é verdade. isso. Falar, o objetivo maior é ganhar dinheiro? Não, eu acho que é isso, é o propósito, né? Unir, É unir. unir. É isso. Essa Muito união bom. vai ser interessante. Bom, vamos falar um pouco sobre liderança, né? Eu imagino que aprender a liderar, né? Eu já sou líder há muitos anos, gestora, né? Nem falo. Tem muita coisa no meio do caminho quando você define ou quer se engajar mais nessa frente. Quando você decidiu liderar, né? Empreendeu e automaticamente você vai liderar pessoas, né? Você acredita que a empatia é algo fundamental, ter essa habilidade, ou é um jeitinho mais feminino que pode dar esse toque final ou te ajudou nessa trajetória até aqui? Eu acho que é uma mistura de tudo, É, né? Eu acho que é a coisa da empatia, eu acho que tem uma coisa acho que é da honestidade mesmo, uhum, sabe? Então, é muito difícil você liderar na medicina, né? Então, assim, você unir um time coeso, um time honesto, onde todo mundo se respeita, onde cada um faz o seu trabalho, mas ao mesmo tempo todo mundo está unido no mesmo propósito, eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. tá, Então, é isso. E mais uma vez, a gente não é treinado para isso, né? Então, assim, você é gestora, você foi treinada para isso. A gente não, sim, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é essa. Então, hoje eu tenho um time grande, um time de mais de 20 médicos que trabalham comigo, de várias especialidades e outros profissionais não médicos também, e todo mundo fala a mesma língua, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana.
E o que a gente consegue oferecer dentro desse grupo para o paciente é uma coisa que a gente acolhe, né? Então aí entra o outro propósito, que é o propósito médico, né? Que é o Sim. acolhimento, que é a assistência. Então eu acho que é uma mistura de tudo, né? Então da gente conseguir unir todos esses pontos, né? Da gestão, da liderança, porque é difícil Do liderar, né? Porque propósito de além de cada médica, um, você faz né? tudo isso, né? Dentro do negócio. É, Então, eu preciso fazer, né? Então, assim, claro, eu e é tenho um um grupo time, grande, eu tenho um time time grande. bom que me ajuda, até Sim. porque eu não tenho tempo, eu não tenho braço para fazer isso sozinha, por causa da parte assistencial, porque eu atendo, porque eu tenho um movimento grande de consultório, tudo isso, mas, é, por outro lado, as pessoas querem que eu esteja por trás, né? Então, não adianta ter o time por trás, né? O financeiro, a gerência, não sei o que, não. Uhum. Quem tem que estar por trás sou eu, né? Então, eu que tenho que aparecer. Eu que tenho que estar lá, porque eu que estou lá para dar as caras e, né, e ouvir, e ajudar, e tudo isso. Então é difícil, Sim. é uma coisa, sim, que foi, acho que foi construída, eu falo que eu queria saber disso que eu tenho hoje, saber como fazer lá atrás, né? Porque eu não teria dado tanta cabeçada no meio do caminho. E acho que teve muito, né, Sim. disso, Mas que né? faz parte, eu acho Eu ia também, né? falar, Essa né? Sim, eu cabeçada. acho que constrói muito, né? É. Eu acho que isso ajuda muito. Mas, assim, Até para os negócios futuros, até para você ter sim, coragem de fazer outras sim, coisas, né? Muitas vezes a gente vê assim, a gente conversa com pessoas que são investidoras. É muito mais fácil investir em alguém que já tentou, que já fez, que já quebrou a cara, que já passou sim, por processo, do que investir em uma pessoa que está começando do zero, que não sem sabe dúvida, que não nada, sabe que... nada, Então, eu acho que isso faz parte do processo e é, que muitas vezes te leva até para um outro patamar, né? exatamente. E falando um pouco de tecnologia, que você acha que vai ser como você acha que vai ser o papel da tecnologia no futuro da medicina humanizada? Eu acho que vai ter uma revolução muito grande. Essa questão da inteligência artificial hoje, assim, está Hum, entrando muito, muito forte na questão na área médica, né? Então, eu acho que Você vão acha ter. assim que impacta o médico? Ah, vai impactar. Eu ah, acho que sim. Eu acho que tem algumas carreiras que a inteligência artificial vai impactar muito. Então, e já impacta, né? Então, por exemplo, radiologia é uma coisa que hoje em dia, assim, é, eu acho que é uma carreira que é uma área da medicina que tende, assim, a diminuir hum, muito a quantidade de profissionais. Porque é isso, a pessoa vai fazer um exame, a máquina tem a Vai lá e vai imagem, laudar sim. vai laudar e com uma precisão maior do a que a humana. humana. Então, é uma área que é complicada, né? Eu acho que as áreas cirúrgicas ainda não vão ser tão impactadas, porque isso Uhum. depende da habilidade do médico. Então, a máquina não vai operar, né? Então, a cirurgia robótica, por exemplo, quem opera não é o robô, quem opera é o médico. O robô é uma estrutura só Uhum. que permite movimentos mais delicados, uma visão Mas o robô tridimensional. não é programado. Não, não é. O Ele robô é totalmente manipulado é pelo médico. manipulado, é como se fosse um joystick que o médico mexe a mão e aquilo se transmite para uma pinça dentro do paciente e aí você opera. Mas quem opera é o médico. Igual precisa do médico, Mas, né, por ali. outro lado, tem Sim. uma coisa que é super interessante, que essa questão tecnológica, ela está entrando, às vezes, para orientar. Então, você tem um exame, Hum, aquele exame é lido pela inteligência artificial, e você sabe mais ou menos por onde você tem que seguir. Então, ela pode Da ajudar na mesma área forma que cirúrgica. ela facilita e ajuda, ela É também isso. vai substituir algumas atividades. Algumas sim. Eu acho que é. sim. E eu acho que em todos os segmentos, né? Eu imaginei que na medicina fosse menos, porque é um segmento mais delicado, mas não, Não é. você Não havia falando é pensado Não verdade, é. nisso, E para né? porque diagnóstico, é né? para diagnóstico é Então Diagnóstico. você tranquilo. coloca lá, o paciente Para tem tal exame coisa, tal coisa, tal coisa, laboratorial tal coisa. É também, isso, tanto quanto a tudo. É radiologia. isso. As pessoas chegam no consultório e falam, olha, eu fiz meus exames, joguei no chat GPT, tem tal, 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 e eu vi que pode ser tal coisa. Então ela É. já vem com o negócio já pronto. É. E a gente mesmo, quando a gente tem alguma dúvida de alguma coisa, fala, o que que pode ser? Você pergunta lá, eles falam, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, blá, 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 blá. Então, assim, é uma coisa que eu acho que pode ajudar. Claro que tem que ser usado, né, com moderação. A gente está lidando Sim. com saúde, Pode é até checar, diferente. mas a gente não é É médico, né? isso, né? Mas é isso, Né? né? Então, É. mas eu acho que tem algumas áreas que, assim, vai ter um impacto bem, bem grande.
Eu vou ser sincera, eu já joguei vários exames meus no eu chão. acho que quem não total. fez, Quem não fez? Quem não, Eu né? fiz Quem um que eu não? quis ir daquela- com aquela- tudo pro meu gastro. Cheguei lá dizendo para ele, olha, doutor, eu tô com isso, isso. Ele olhou no chat, falei, ai, olhei, não aguentei. É isso. A minha curiosidade, até chegar o dia da consulta, era maior. Mas, lógico, É eu isso. só disse isso, o diagnóstico é dele, é ele que vai dizer como trata, que é nele que eu confio, né? isso. Não É isso. totalmente ali. É Foi isso. minha curiosidade em querer saber antes o que Sim. era tudo aquilo que falava no Sim. diagnóstico, né? Agora, doutora, que conselho você daria para nós mulheres, né? Nós mulheres, todas que estão assistindo, para ser uma boa empreendedora como você é? De tudo que você dividiu com a gente ao longo desses anos, né? Quanta coisa, né? eu esqueci ainda Ainda, agora, eu falei tudo que ela ainda faz, eu tem. esqueci da loja Pois é, agora que eu falei, de ainda falei, couro. peraí, que ela não contou tudo que tem ainda empreendendo. É. Vamos falar de tudo, né? É, Do clube. Já falamos do clube, do centro de endometriose, né? do produto O íntimo. produto íntimo E que aí tem a lança em marca de cor, 2026. E a marca de e a E a roupa. marca de couros, roupa, então, a isso. marca de couros eu entrei em parceria com 2 amigas e ficou uma coisa muito bacana Que também. legal. Não, É, calma, ela desenhou, tá, gente? Ela não entrou tem só até como Ela desenho, não, tem ela até também, desenho. ela fez uma, ela bolou Não, uma mas é porque eu calça. gosto muito de moda também, então eu adoro moda, então DJ, para mim ajuda. moda, ginecologista, gente, Mas 25 horas o dia. mas é uma coisa gostosa. Mas isso aí acabou virando, né, um hobby, claro, um negócio, Mas é uma coisa mas é gostosa, uma né? coisa Imagina. gostosa, é diferente, né? É. Mas é isso, assim, o conselho tem que arriscar, sabe? Eu acho que a gente, quando eu abri o centro de endometriose, na época, eu era casada com meu marido, ele era do mercado financeiro. E ele, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou abrir uma clínica de endometriose. Ele olhou para mim, ele falou, tá bom, me dá o business plan. Eu falei, o que é isso? Foi a minha palavra, eu falei, o que é isso? E foi aí que aconteceu, né? O centro de endometriose surgiu sem um business plan. E eu não sei nem até hoje, eu acho que eu não sei nem o que é um business plan direito. Mas é isso, eu acho que a gente tem que arriscar, porque eu falei para ele, mas para que business plan? É uma coisa que eu gosto, que eu sei fazer, eu quero ajudar, eu posso fazer, eu sei que eu vou fazer bem. Confio. Eu confio no que eu estou fazendo, eu não estou fazendo um negócio, né, do nada. Ele falou, não, mas assim, e se der errado? Eu falei, ué, se der errado, a gente começa de novo, vamos fazer outra coisa, né? Então, e foi isso. Então, assim, eu acho que por isso que eu falo que tem um pouco tem a coisa do empreendedorismo, tudo isso, da vontade, mas teve a coisa da sorte também. Mas é isso, eu acho que o mais importante é a gente tem que arriscar. E não é um arriscar sem conhecimento, a gente tem que arriscar sabendo que a gente está fazendo um negócio que tem uma chance muito grande de dar certo, né? Porque é isso, tem propósito, né? Então acho que o mais importante é isso, a gente tem que ir atrás do propósito. Eu vim aqui para quê, né? Eu tô aqui para quê? Né? Então, o meu objetivo hoje é esse, é ajudar, é assistência, é dar informação, é poder contribuir de alguma forma para a mulher, né? Para isso. Todas as áreas. E Né? junto com essa pergunta que ela te fez, eu também fiquei pensando numa outra coisa. E para as meninas que estão agora na faculdade de medicina, que vão começar a trajetória que lá atrás você começou, o que você diria para essas meninas? É uma coisa difícil, porque eu acho que mudou muito, né? Então a medicina está muito mais difícil para essas pessoas que estão hoje na faculdade, né? Então tem muito mais faculdades tem também, muito mais né? faculdades, tem muito as residências médicas, que são as especializações, elas não aumentaram proporcionalmente ao número de faculdades. Então as pessoas passar. não estão conseguindo se especializar da Nossa, forma não que eram sabia. antigamente. Acho que a gente tem uma questão das cotas, que acho que é importante, realmente, porque a gente tem uma coisa muito díspare no Brasil, dessa coisa da educação, então acho que é importante, mas por outro lado, a gente tem menos especialistas, a gente tem mais médicos generalistas e menos especialistas. Então eu acho que a medicina mudou muito e ela vai mudar cada vez mais. Né? A gente tem uma questão da história dos planos de saúde, então os planos de saúde sofrendo muito porque estão quebrando e porque tem um gasto muito maior do que o ganho que eles têm, por isso os preços vão aumentando bizarramente. Então, eu acho que a medicina ainda vai mudar muito. Então, vai virar um sistema que
tende a se aproximar muito mais do sistema, por exemplo, americano, que funciona em equipes, que funciona mais em hospitais do que as clínicas privadas. Então, Sim. eu acho que hoje, assim, a pessoa que vai fazer medicina, que faz medicina hoje em dia, ela tem que se reinventar, mais ainda, Tem que estar antenada para toda essa para tudo, dinâmica, né, que está acontecendo, toda essa transformação. tudo. E o digital junto, E o né? Nossa, digital Entra junto. tudo digital junto. junto, que tá E É. que tá engolindo, também né? engolindo todo É. mundo, porque é isso. Quem é o médico bom? O médico bom é aquele que foi, fez residência, fez após, não sei o quê. Não, não. É o médico que mais divulga, que tem mais número de seguidores. E que é uma coisa muito complicada na medicina, diferente, né? Então, assim, é diferente de tudo. Então, eu acho que o médico hoje em dia, a pessoa que está se formando, ela tem, assim, é um desafio, viu? Eu acho que é um desafio e grande, não é pequeno. Eu não tinha Acredito. noção que as vagas de residência não tinham aumentado na mesma Não, proporção. Também Porque não. as vagas de faculdade, não, bizarro, bizarro, é eu não bizarro. sei nem assim se quadruplicou, quintuplicou, Não, não não, tenho é noção. surreal. A quantidade de faculdades que abrem por ano É. de medicina, e é E as isso, vagas de não residência comporta, continuaram. não comporta. E as pessoas demoram, assim, 4, 5, 6 anos para entrar numa residência quando entram. Quando não É acabam isso, ficando generalistas ali Nossa, como clínico geral. é isso. que é Só complicado. que é É, complexo, no complexo. Brasil é muito complexo, né? Concordo. Então, Eu é também não difícil. sabia. E aí, empreender, quando você não tem financeiramente como empreender, porque você não tem um ganho substancial para poder fazer isso, é muito complexo. Sim. Então vai ser difícil É, para essa garotada. eu acho que eles vão sofrer muito. Eu acho que é isso, assim, a coisa tá mudando muito, sabe? E mudando muito rápido. Vão ter que se esforçar mais também, né? É, Para conseguir passar na é isso, residência, para conseguir sair na frente dos é outros, isso. não vai ser tão simples assim, né? Não vai. E só mais uma curiosidade que eu tô assim, de ouvir a tua história, tantas realizações. A Rosa, lá atrás, a que estava na faculdade, imaginava tudo isso? Nunca, nem por um segundo. Nunca. Lá atrás você imaginava ser médica, ginecologista, nem pensava em endometriose ainda? Não, a endometriose veio na minha residência, Ah, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de fazer trabalhos científicos, essas coisas, e eu entrei na área da endometriose na residência, e eu falei, esse negócio é interessante, porque é isso, porque é uma coisa que a gente não sabia nada sobre isso. Então é uma coisa que eu falei, bom, é uma coisa que a gente tem para investigar, é fazer um uhum. negócio diferente. Eu gostava muito de operar, sempre gostei muito. Eu ia fazer cirurgia até o meu 6º ano da faculdade, eu não ia fazer ginecologia. Acabei indo para essa área ginecológica porque achei que era uma forma de conseguir conciliar a cirurgia com a clínica. A minha família é uma família de ginecologistas, eu tenho várias Hum, pessoas na minha família ginecologistas. Eu tive um tio que foi um ginecologista muito famoso no Brasil, ele já é falecido já há alguns anos, mas ele faleceu com quase com 100 anos, mas olha, ele foi um Nossa. médico muito famoso no Brasil. E ele falava para mim, não faz ginecologia não, é uma carreira muito difícil, e no final eu acabei fazendo. Mas fui para a área ginecológica, ele Sim. era mais obstetra, né? Mas nunca imaginei, sim. E assim, é uma grande realização. Eu digo que hoje, assim, eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Acho que a coisa mais, assim, que eu mais tento fazer todos os dias é justamente conservar essa empatia, sabe? De não ter, de ser a mesma pessoa que eu sempre fui, Uhum. né? Então, nada mudou. Então, o meu atendimento é exatamente o mesmo que era há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. Então, nada mudou. você pensa em parar o consultório em algum momento? Já pensa nisso ou nem pensa nisso? Não, eu acho que a gente sempre pensa, né? Não em parar o consultório, mas diminuir um pouco o Reduzir um pouco. ritmo. É. Então, eu acho que a história do empreendedorismo vem muito para Por isso, isso. né? Então, Uhum. eu acho que hoje eu cheguei num ponto que assim, eu não tenho mais como crescer na área médica, porque eu não tenho tempo para isso, né? Então, o que é isso? Eu tô lá equilibrando o resto dos pratinhos. Se fosse um pratinho só, ficava mais fácil, mas não é, né? Então, eu acho que a ideia de abrir outros negócios é muito para isso mesmo, para me dar mais liberdade também de poder diminuir um pouco o ritmo Uhum. na área médica também, né? Não Uhum. agora, porque eu acho que agora é o meu momento, é o meu auge na minha área. Mas talvez lá na frente isso possa acontecer, né? Aí é legal, você já vai criando um ecossistema todinho que tem a ver com o que você É faz, isso, né? é isso.
para poder ali na frente. É que nem jogador de futebol, jogador de tênis, eles têm que criar outras coisas Sim. Não depois. tem porque- jeito, porque senão a hora vai acabar. E a gente vai Sim, envelhecendo, e vão Sim. surgindo pessoas novas, vão surgindo coisas novas, e não tem Mas jeito. eu achei muito legal você contar do seu tio, né? Que ele era um obstetra, né? Muito famoso aqui e tenho certeza que teve uma inspiração Sim, grande familiar, né? super. Para você seguir essa carreira. Uhum. E eu imagino que esse seja um legado agora que você veio de família, que você quer deixar, obviamente, para os médicos que são do seu time, que eu tenho certeza que te admiram muito pela sua trajetória, para os seus filhos, Mas que eu né? espero que não façam Que olha lá, medicina, inclusive. igual seu Que tio, não façam medicina, Olha, por todos os favor. pais querem que os Por filhos quê, façam né? medicina, Não, o mas meu a não. mãe Pois é. médica não quer que os filhos façam Vamos pro medicina. mercado financeiro, vamos fazer outra coisa, pelo amor de Ah, vou chegar em casa e vou dizer, filho, você escolheu certo. É verdade. Ai, É muito isso. bom, Mas muito bom. eu acho que você está fazendo uma pergunta, que é qual o legado que Qual ela quer legado? deixado, Era né? isso. É, Eu acho que é isso, a gente tem que acreditar, né? tá. Então, eu acho que mais do que só arriscar, eu acho que a gente tem que acreditar que a gente está fazendo alguma coisa melhor e está trazendo alguma coisa a mais, né? Então, eu acho que o maior legado talvez seja esse, sabe? Então, eu tenho muito eh, prazer em fazer o que eu faço, em poder proporcionar às mulheres que eu atendo tanto bem-estar, né? Que é uma doença que dá tanta dor, que dá infertilidade. E assim, é tão gratificante. Eu falo que assim, cada as coisas que eu recebo, os bilhetes, os presentes, as mensagens, isso é muito gratificante. Então, eu acho que eu me sinto muito realizada no que eu fiz, na minha escolha, né? Eu acho que eu escolhi muito certo. Eu acho que eu fui para uma área que me traz uma coisa de muito prazer mesmo, Uhum. prazer e de muita realização. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? E no mais, é poder ajudar, né? Então, e com tudo, né? Então, é o Bloom Club, é a Intimate Beauty, é a história do couro, que é a história da moda, da beleza. Então, eu acho que tudo está muito conectado, né? Sim, Totalmente. sim. criou-se um ecossistema, Um É, né? é isso. ecossistema. Nossa, muito bom. Obrigada, doutora Eu Rosa. agradeço. Uma Obrigada. história Agradeço. muito inspiradora, de Muito, verdade. muito Mas inspiradora. antes da gente terminar, eu queria que você deixasse seus contatos para as Vamos lá, o Bloom Club É, eu é ia falar para arroba Bloom passar. Club, Bloom Club Oficial Instagram. é o Instagram. Bloom Tá. Club Oficial. Isso. E aí tem o site, que é o bloomclub.com.br. Tem o Centro de Endometriose, que o Instagram é @endometriosesp, que é o Centro de Endometriose de São Paulo, tem o site também. A Sovela, que é a marca Que é de a marca de couro, couro. que é a Sovela Oficial, que é Sim. o Sovela Atelier. E tem a Intimate Beauty, que é um lançamento para o ano que vem, que a gente espera fazer bastante barulho. Que a Não, gente já é vem aqui mostrar a sucesso. Intimate Já é Beauty. sucesso. Quero dar meu depoimento sobre os Né? produtos da Intimate Beauty. Essa é uma dificuldade, Se né? Que as precisar, pessoas poderem precisar de divulgar, mais né? alguém para E se quiser te testar, contratar como né? DJ? Os amigos, Tem do né? Então, DJ. isso aí não é Não, negócio, mas isso é vamos, prazer. Isso é um prazer. mas Isso é pensa em prazer. fazer no Muito bom. clube para as mulheres no num clube. dia. Olha que Sim, legal. sim. Não, é mais do que isso, né? A tua presença aqui para nós foi inspiradora. Sua trajetória é linda. Eu já Eu tinha agradeço. lido um pouco sobre você, mas pessoalmente você é muito simpática. Dividir essa tua energia e esse caminho todo que você traçou até aqui, que eu imagino, estava falando um pouquinho antes de gravar, né? A nossa vida nunca é uma linha fácil, É. reta, né? É. Ela sempre vem com muitos obstáculos, mas eu vejo que é aí que a gente amadurece, cresce e, no seu caso, o tanto que você ajuda outras mulheres. Então, Obrigada. para quem estiver assistindo a gente, vale muito a pena. Sigam a doutora Rosa, participe do clube, que tem muita coisa interessante para o próximo ano também, não é? E obrigada Eu que por agradeço. estar aqui conosco Obrigada. no Flow, bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo de casa vai adorar. Eu agradeço Obrigada. muito o convite. Agradeço muito também. Eu Obrigada. acho que deixa uma mensagem muito grande assim de coragem, de perseverança, de visão, muita visão, Visão. porque também você não se contentou em ser médica, né? Você quis expandir o seu horizonte, e isso é muito legal. Eu acho que é muito legal outras mulheres verem que pode ser, pode fazer, que dá pra gente diversificar
E você também é mãe, você também tem vida e dá para fazer tudo junto. Então, acho que é um exemplo muito legal. Obrigada. Tanto para as jovens verem, quanto para mulheres da nossa idade que pensam que já não estão. Ai, não, agora eu já quero descansar, não, agora. Não. Não. Então é muito inspirador mesmo, de verdade. Parabéns pela sua Obrigada. trajetória e muito obrigada por estar aqui com a Eu que gente. agradeço o convite de vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Eu que Obrigada, agradeço. Obrigada. obrigada. Obrigada.